Bom dia, queridos irmãos e amigos. Aqui estamos nessa manhã especial, manhã em que já servimos a Santa Ceia às 9 horas da manhã lá na igreja e agora estamos aqui para cuidar daqueles que estão distantes, daqueles que estão longe, mas que também querem participar da Santa Ceia mesmo na sua casa. Então, ainda é tempo de você procurar e preparar o seu cálice, preparar o seu pão. Eu já tenho o meu aqui, exatamente como foi servido lá na igreja. O meu já está aqui. Eu vou compartilhar uma palavra, a mesma palavra que foi pregada lá na igreja, você vai ouvir aqui agora. E depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Estamos fazendo isso com todo cuidado, não é? Usando máscaras, álcool gel, distanciamento. Estamos fazendo as coisas como estão nos pedindo e para que a gente não corra mais risco do que os riscos naturais que já acontecem. Então, só para você saber, né? Logo mais às 19 horas, o pastor João Paulo vai estar ministrando a palavra e no mês de agosto nós vamos continuar aos domingos, às 9h19 e às 11 horas no online. De 9h19 é presencial, 11 horas é aqui no online. Tá bom? A palavra, antes de tudo, como você está? Você está bem? Como você está nessa manhã? Como você está no meio de tudo isso que você está vivendo? Você já reparou que essa pandemia tem colaborado para muitas coisas? A gente tem se entristecido com muitas coisas, mas essa pandemia tem gerado uma série de outras circunstâncias na vida pessoal de cada um de nós. Ela é exatamente aquilo que Paulo diz: tudo coopera para o bem. Estamos orando e esperando o dia em que seja decretado aí, seja proclamado aí que a pandemia acabou. Talvez isso não aconteça tão rápido como a gente queria, mas que vai acontecer, vai acontecer. Enquanto isso, nós estamos fazendo aquilo que podemos. Nosso carinho e gratidão a você que tem abençoado a igreja, que tem sido fiel à sua igreja, com as suas ofertas, com os seus dízimos. É isso que nos permite estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Então, sem mais delongas, porque Santa Ceia sempre exige mais da gente, abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20, nos versículos de 7 a 12. Um episódio hoje na vida de Paulo. Atos 20, versículos de 7 a 12. No primeiro dia da semana, que dia era esse? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados.
que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que coisa fantástica, que palavra. Percebi agora que no momento que eu estava lendo com você, uma coisa que eu não tinha percebido. Espero não esquecer de compartilhar com você no momento exato. Pai querido, vamos orar. Fala conosco. Estamos aqui numa manhã especial, onde participamos da mesa do Senhor. Uma manhã em que precisamos nos examinar. Uma manhã que precisamos tomar consciência de algumas coisas que provoquem novas ações na nossa vida. O que adianta tomar consciência e não ter uma ação que acompanhe essa tomada de consciência? Quando a gente toma consciência de alguma coisa e muda a sua ação, a solução acontece. A saída aparece. Então, Pai, que o Senhor nos leve nessa manhã a tomarmos consciência que provoquem novas ações que vão trazer novos resultados para a nossa vida. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Deixar essa palavra entrar, né? Deixar essa palavra cair. Acolher essa palavra. Eu assisti, talvez você tenha assistido também na TV. Não sei se foi no domingo passado. Uma filha ela tinha um filho de 5 anos, parece, e o avô, pai dela, o avô não via o neto. O avô estava isolado completamente e não via nem a filha e nem o neto desde o início da pandemia, quer dizer, por mais de 4 meses. E aí a filha, numa ideia muito louca e até perigosa, ela enfiou um saco plástico grande no filho, que cobria o filho dos pés à cabeça, um menino de 5 anos de idade, e ela levou o garoto para ver o avô que não via o menino desde o início da pandemia. E ali o avô deu um abraço naquele menino e o avô se emocionou com aquele abraço do menino. E nós que assistimos, não tinha como a gente não se emocionar. A criança assim meia assustada, sem entender o que estava acontecendo. E o avô deu um abraço prolongado naquele filho, naquele neto, chorou. E depois ele falou, né? Ele falou para o repórter emocionado que aquele abraço do neto tinha dado vida para ele, tinha revigorado ele, tinha renovado as forças dele. Isso foi uma cena que a gente viu na televisão. E o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele foi criado para se relacionar. O ser humano foi criado para ter contato um com os outros. O ser humano não é uma ilha. O ser humano, para ele fazer o que ele tem que fazer, ele precisa dos outros. Ele precisa da família, ele precisa dos amigos, ele precisa estar em conexão, estar em contato, estar ligado a outras pessoas. Aliás, o corpo que a gente tem, esse corpo que Deus nos deu, também é assim. Hoje, por que nós temos saúde? Porque cada órgão está ligado a outro órgão. Estão conectados as células, os tecidos, os órgãos que formam o sistema respiratório, o sistema renal, estão todos ligados. E quanto mais ligados, mais unidos, mais saúde a gente tem. Quando há alguma desconexão, disfunção na união, na ligação, na conexão de um órgão com o outro, a gente adoece. A igreja também é assim. O corpo de Cristo também é assim. Nós estamos ligados uns aos outros.
Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um se entristece, todos se entristecem. Estamos unidos uns aos outros. E quando falta essa união, quando falta essa ligação, quando falta essa conexão, quando falta essa comunhão, falta saúde. Quando falta esse contato, né? Essa proximidade, esse estar junto, falta saúde. E hoje, não sei se você já percebeu, mas nós estamos vivendo uma crise de abstinência de contato. Por quê? Estamos isolados, alguns ainda isolados, estamos afastados, estamos distanciados, sem abraço. Quando foi a última vez que você deu um abraço? Sem abraço, sem aperto de mão, sem proximidade, sem contato, 1,5 metro de distância, não é? E isso tem adoecido a vida de muitas pessoas. Aqueles que entendem do assunto dizem: a ansiedade aumentou, a depressão aumentou, as dificuldades de dormir, quantas pessoas reclamando de insônia. Insônia que é fruto de ansiedade e preocupação, não é? Então o ser humano hoje ele está vivendo uma crise que tem até adoecido muitas pessoas. Por isso é que hoje nós estamos valorizando muito a convivência com os humanos que estão perto da gente, com aqueles que estão dentro da nossa casa. Você já reparou que tem gente que está valorizando até o cachorro que tem, o gato que tem, porque às vezes é a única companhia que tem. Então fica falando com o cachorro o dia todo. Não é? E tem gente que diz: olha, eu falo com a minha cachorra, parece que ela entende tudo que eu falo. Então, porque o ser humano precisa disso, precisa de gente. Não é? Ele vem de um pai, de uma mãe, foi criado no meio de uma família, tem irmãos. O ser humano, para se manifestar, ele precisa de gente, né? Ele precisa estar em comunhão, ele precisa estar junto. E aqui nesse texto, nesse domingo de Santa Ceia, aconteceu algo inusitado. Algo que ninguém esperava. Paulo estava pregando, o ambiente estava quente, um rapaz achou uma janela no 3º andar e lá se encostou. Né? Só que janelas naquele tempo, que ele não é como a gente hoje, não, que tinha portas para segurar. Então o rapaz se alojou na janela. Diz a Bíblia que ele dormiu profundamente e caiu do 3º andar e morreu. Diz a palavra que ele estava morto. Graças a Deus, Paulo fez uma intervenção ali e a vida voltou. O rapaz teve a restauração da vida dele. Aquilo que a gente já tem repetido aqui, fala outra vez. Existem pessoas que se levantam sozinhas. Existem pessoas que se recuperam, dão a volta por cima, nem precisam de ajuda. Elas têm Deus, elas falam com Deus, elas têm recursos dentro delas, forças, experiências pelas quais ela já passou, e elas se levantam. Já existem pessoas que elas precisam de ajuda. Está aqui um rapaz que caiu, morreu, e ele, para ter a vida de volta, ser restaurado à comunhão, ele precisou de ajuda. Mais tarde, queridos, Paulo, em 1 Coríntios, ele chama a atenção sobre coisas que aconteciam durante as Santas Ceias. É aquele texto que a gente lê muito na igreja quando vai servir a Santa Ceia. Né? Onde Paulo ele chama a atenção de coisas que se reuniam, que as pessoas estavam se reunindo num culto de Santa Ceia, não para o melhor, mas para o pior. Depois você lê lá em 1 Coríntios, é exatamente essas palavras, não é? Por quê?
Porque havia no meio das pessoas que iam participar do culto da Santa Ceia, haviam divisões, haviam facções, haviam partidos. Português bem claro, haviam panelinhas que não entravam em comunhão com outras panelinhas. Gente que não se relacionava com outras pessoas e estavam se reunindo. E Paulo diz, vocês estão se reunindo, é para pior, não é para melhor. Porque eles se reuniam e pessoas eram excluídas, pessoas às vezes não eram bem recebidas, pessoas eram julgadas, apontadas, acusadas, às vezes até impedidas de participar da Santa Ceia. Você já ouviu isso? Ah, fulano está excluído da Santa Ceia por 6 meses. Já ouviu isso, querido? Não é lá no tempo da Bíblia, não. Isso acontece hoje. Então, eu não sei se foi isso que aconteceu com Eutico, mas a Bíblia nos mostra Eutico como um personagem sozinho. Não fala que ele tinha família, não fala que tinha pai, que ele tinha mãe, que ele tinha mulher, que ele tinha filhos, mas apresenta ele como uma pessoa sozinha. Então, Eutico aqui desse texto é uma figura para nós, é uma metáfora para nós, daqueles que por algum motivo se desconectaram. Por algum motivo eles se afastaram da comunhão, se afastaram da convivência cristã, se afastaram da igreja que ele participava, se afastaram do ministério que ele estava participando, não é? Ou aquele que se excluiu, ele mesmo se excluiu. Eutico estava ali na igreja, mas ele não estava na comunhão, se nós podemos dizer assim, né? Porque ele estava afastado, estava isolado. Existem aqueles, queridos, que se excluem, vão para a janela por vários motivos. Às vezes se excluem, saem de uma igreja, abandonam um ministério. Eles se excluem porque eles, de repente, ali se sentiram rejeitados, se sentiram julgados, se sentiram que alguém apontou o dedo para ele, acusou ela. Você lembra que eu falei aqui do homem da mão ressequida? Que provavelmente aquele homem entrou dentro daquela sinagoga com aquela mão escondida. Por que que ele deve ter entrado com a mão escondida? Porque se vissem que a mão dele era ressequida, poderiam julgar ele, poderiam proibir ele de entrar. Naquele tempo o povo tinha muito medo de doença, ainda mais doença deformante. Então, talvez aquele homem ficou com medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser apontado. Não sei, queridos, eu estou aqui pensando na palavra de Deus, esse homem sozinho lá na janela, afastado, sem participar da comunhão, se era um culto de comunhão, se era um culto de Santa Ceia, e Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto disso. Queridos, se aconteceu em Corinto, aquilo que aconteceu em Corinto acontece em muita igreja. Pessoas se afastam, pessoas se desigrejam, não é? Estão desigrejadas. Por quê? De alguma forma se sentiram excluídas. De alguma forma se sentiram desprezadas, desvalorizadas, diminuídas. Estou falando besteira aqui, minha gente? Então hoje pessoas estão fora da igreja por causa de coisas que aconteceram dentro da igreja. Pessoas lhe rejeitaram, lhe desprezaram, não é? E essas pessoas foram tratadas sem amor, foram tratadas diferente de alguma forma, foram tratadas sem compaixão, sem misericórdia, e essas pessoas, a opção delas foi ir para a janela, foi se afastar do grupo, se afastar da igreja,
E hoje, se você falar, você ainda é cristão? Ela vai dizer que é cristão, eu sou cristão. Só que eu tenho dificuldade de ir para a igreja. Eu tenho dificuldade de conviver com certas pessoas na igreja. Porque essas coisas, querido, uma pessoa se sentir excluída, desprezada, rejeitada, magoa muito, dói muito. Isso não só igreja, né? Na família. Aquele filho que se sente rejeitado dentro da sua família, isso dói muito. Aquele pai, aquela mãe, acontece, não é? Só que ficar na janela, ficar afastado, distanciado, é perigoso, querido, porque é um lugar vulnerável. Você pode cair e pode até morrer, que foi o que aconteceu com Eutico. Ele dormiu, caiu e morreu. Esse é o risco que correm aqueles que se isolam. Este é o risco que corre aqueles que se excluem. Esse é o risco que alguns de nós corremos quando nós nos isolamos por qualquer motivo. Seja porque te distrataram, seja porque não te deram valor, seja porque não te enxergaram, ninguém falou contigo, ninguém prestou atenção em você. Então, nós corremos risco quando, por qualquer motivo, a gente se afasta. Se afasta da família, se afasta da igreja, se afasta do ministério. Tem gente que se afasta até do trabalho. Sai de um trabalho porque lá naquele trabalho não se sentiu valorizado, não se sentiu reconhecido, respeitado. Então, pessoas se afastam. Então, esse é um momento perigoso. A pessoa que se afasta, ela está vulnerável. Ela pode cair e ela pode até morrer. Graças a Deus que Paulo estava presente. E ele desceu, se inclinou e deu um abraço. E disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Presta atenção, queridos, eu percebi isso agora aqui no momento que eu li. Paulo não orou, Paulo não repreendeu o espírito de morte, Paulo simplesmente parou o que ele estava fazendo. Tem horas que Paulo estava pregando, minha gente. Ele parou de pregar. Eu digo, queridos, pessoas têm mais valor do que a religiosidade, o ritual, não é? Paulo parou de pregar, desceu, se inclinou e deu um abraço no rapaz e disse: não fiquem perturbados, porque ele está vivo. Paulo não fez mais nada, minha gente. Você prestou atenção a isso? Lê o texto outra vez. Paulo não repreendeu, Paulo não orou, Paulo não fez nada. Lembra-se do que a gente falou aí outro dia? Humanidade em Ação, uma mensagem que a gente botou lá no Facebook. A última vez que eu vi já tinha tido mais de 1.700 visualizações, em que eu falava que às vezes atos humanos operam milagres. Atos humanos. O que Paulo fez aqui, queridos? Paulo parou de fazer, viu que aquilo era mais importante, o homem tinha caído, Paulo foi lá, se inclinou e deu um abraço nele. Se inclinou e disse: fiquem calmos, pois ele está vivo. E continuou a fazer o que ele estava fazendo. Voltou a pregar e a servir a Santa Ceia. Não fala mais de Eutico aqui, só no final, queridos. Hoje, queridos, a gente precisa de gente dentro das igrejas, como Paulo. Gente humana. Gente disposta a se abaixar. Gente disposta a parar de fazer o que está fazendo para ajudar quem precisa de ajuda.
gente disposta a se inclinar, gente disposta a abraçar aquele que caiu, aquele que isolou, aquele que dormiu, aquele que se excluiu de alguma forma, aquele que ainda tem vida nele. Não é, queridos? Aqui entre nós, as igrejas hoje estão cheias de muita gente que só sabe criticar. Até agora, que nesse momento, tem alguém que talvez esteja criticando o que a gente está fazendo aqui. Então tem pessoas hoje, as igrejas estão cheias de pessoas que só sabem criticar, só sabem julgar, só sabem apontar, só sabem excluir. O Espírito Santo hoje ele está procurando aqueles que sabem parar o que estão fazendo para se abaixar, para se inclinar, para abraçar alguém que está como morto, abraçar alguém que se afastou, abraçar alguém que ainda enxerga que tem alguma coisa boa dele. Hoje o Espírito Santo está procurando aqueles que conseguem enxergar até no pior pecador. Jesus, quando ele olha para o pior dos pecadores, Paulo dizia que o maior era ele. Jesus, quando olha para o pior dos pecadores, Jesus olha e vê que ali ainda tem alguma coisa boa, que ainda tem uma obra para fazer naquela vida, que ainda tem algo para completar naquela vida. E foi o que aconteceu aqui, queridos. O abraço de Paulo foi um abraço de vida. Eu estou chocado com isso agora. Engraçado, a gente se prepara, a gente escreve, a gente lê, relê, e quando a gente pega a Bíblia e vai compartilhar, Deus abre a nossa visão de algo que eu não tinha visto. Paulo fez apenas aqui um ato de humanidade, querido. Ele parou o que ele estava fazendo, foi lá, se inclinou, provavelmente viu lá se ele estava respirando. Não, ele está respirando. Não, pegou lá o pulso dele na carótida. Não, ele tá vivo. Deixa ele aí, ele está vivo. E voltou a fazer o que estava fazendo. E o Eutico ficou lá, queridos. Não é? Ficou lá. Depois Paulo serviu a ceia. E aí é que fala que Eutico, a cura de Eutico, não é isso que diz, querido? Descendo Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, o Eutico está no chão. Aquele que parecia que estava morto, estava lá. Paulo partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Veja só, querido, a cura desse rapaz não foi instantânea. Ele precisou de ajuda. Tem gente que se levanta sozinho, tem gente que para se levantar precisa de abraço, precisa de alguém que conduza, precisa de alguém que ajude de alguma forma, não é? E toda a comunidade de irmãos foi confortada. Aquilo, né? A cura, porque conduziram ele, quer dizer, é como se o rapaz estivesse em convalescença, né? Tem cura que é instantânea, tem cura, querido, que vai acontecendo, não é? Eu estou pregando essa palavra aqui, você pode estar aí com uma dificuldade qualquer, quem sabe, logo mais à tarde você vai estar melhor, à noite melhor, amanhã quando você vai acordar, você vai dizer: meu Deus, cadê aquela dor? Meu Deus, cadê aquilo que estava aqui? Desapareceu, sumiu. Porque tem cura que é assim. E como é importante, né? Paulo abraçou, as outras pessoas conduziram. A gente precisa de gente perto da gente, queridos, para a gente prosseguir, continuar, não é? E a comunidade toda teve um novo ânimo, um novo vigor,
uma nova esperança, que nem aquele avô que eu estava falando no princípio da mensagem, se você estava comigo do lado desde o início, que foi abraçado pelo neto dentro de um saco plástico e o avô ganhou vida com aquele abraço. Então, querido, talvez alguns de nós hoje nos identifiquemos com o Eutico. Coisas aconteceram que fez você se isolar, fez você se afastar, fez você se distanciar de pessoas. E eu volto a dizer, isso não acontece só dentro de igreja, não. Não acontece só dentro de ministério, isso acontece dentro da família. Coisas que aconteceram dentro de casa, pessoas se estranharam e pessoas se distanciaram de outras pessoas. Não querem ter contato, não querem ficar perto, não querem ter comunhão. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho. Você se estranha com alguém no trabalho e é você para lá, ela para cá e vice-versa. Isso acontece na profissão, no ministério, seja onde for. Queridos, o Deus a quem nós servimos é um Deus que se inclina, é um Deus que te abraça. Lembra do pai do filho pródigo? É um Deus que olha para você e vê que ainda há vida em você. Ele olha para você e, apesar de todas as decepções, os desapontamentos, as dores, os sofrimentos, tudo que você tem roubado, a alegria da tua vida, Deus olha para você e vê que ainda tem vida em você, que ainda tem muita coisa que Ele quer realizar na sua vida. Ainda existe muita coisa boa, Ele ainda não acabou com você. E eu acho bacana isso aqui, né? Que esse rapaz precisou ser conduzido, ele precisou ser abraçado. Então, querido, hoje, aceite o abraço de Deus. Eu não posso te abraçar. Mesmo que estivesse perto de você, até poderia, mas não deveria. Eu não posso te abraçar. Talvez teus filhos que você gostaria que estivessem junto com você aí dentro de casa estão distantes. Talvez você, como eu, não vê a sua filha há 4 meses, a não ser por vídeo. Não tem contato, né? Aceite o abraço de Deus. O abraço de Deus é um abraço que traz vida. É um abraço que te inclui outra vez. É um abraço que bota você para dentro. Amém? É um abraço que refaz a comunhão. Traz você para a comunhão. Eu dizia, nos tempos que ainda estava pregando lá na igreja, lá antes de março, eu dizia, né, que nesse tempo do fim vão ter igrejas que vão botar as pessoas para fora. E vão ter igrejas que vão botar as pessoas para dentro. Quem são as igrejas que botam as pessoas para fora, querido? As que julgam, as que condenam, as que acusam, as que botam fardo. Elas botam pessoas para fora. Quais são as igrejas que vão se encher nesse final dos tempos, querido? As igrejas que acolhem, que abraçam, que vê o pior dos pecadores, mas ainda vê que ainda tem uma obra que o Espírito Santo pode completar na vida daquela pessoa. As igrejas que, em vez de excluir, elas incluem, elas trazem as pessoas para dentro da igreja. Com o quê? Com amor, com misericórdia, com compaixão, sem julgamento, sem botar dedo na cara, sem acusar. Essa é uma palavra, queridos, para a gente se examinar. Hoje é um dia de Santa Ceia, né? Para a gente se examinar.
Será que hoje eu estou mais para um eutico que se isola, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de comunhão, não quero mais saber de compromisso, de responsabilidade? Esse é o eutico. Talvez eu possa estar correndo o risco de estar mais para aqueles que julgam, aqueles que apontam, aqueles que acusam, aqueles que excluem. O leproso não pode entrar na igreja, para fora. Mão esmirrada não pode entrar na igreja, para fora. Né? Será que eu estou mais para esses? Estou excluindo, estou dizendo, não, fulano não pode voltar para a igreja. Depois do que ele fez, queridos, cadê o perdão de Deus? Se Deus nos perdoou, Ele perdoa a todos. O sangue de Jesus não foi derramado em vão, foi pelos pecadores. Ou será que eu estou mais para Paulo? Eu me inclino, eu abraço, eu incluo aquela pessoa na minha comunhão. Que a gente se examine. Essa palavra aqui é palavra para crente, minha gente. Não é palavra para quem quer brincar de ser cristão, não. Onde é que eu estou hoje? Será que eu estou isolado, que nem eutico? Estou numa janela, não quero saber de ninguém, não quero ver ninguém. Às vezes você faz isso até com a tua família. Será que eu estou me isolando? Ou será que eu estou na bancada dos fariseus, apontando, acusando? Esse não pode, esse pode, esse entra, esse não entra, esse fica do lado de fora, esse fica do lado de dentro. Ou será que eu sou como Paulo? Ou pelo menos estou tentando ser como Paulo? Aquele que para, aquele que abraça, aquele que encontra o pecador na rua e ainda dá um abraço nele e diz: olha, o Espírito Santo está com saudade de você. Onde é que eu estou hoje? Queridos, como eu dizia na oração inicial, tomar consciência de alguma coisa e não agir não leva a lugar nenhum. Agora, tomar consciência e agir leva a uma solução. Filho pródigo, para encerrar, ele tomou consciência que ele tinha pai, que ele tinha família, que tinha comida na casa do pai, que ele estava pronto de comer comida de porco. Ele tomou consciência e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, pequei contra ti. Consciência, tomada de consciência, acompanhada de ação, leva solução. Leva a uma saída, leva a um livramento, leva à restauração da vida. Guarda isso para você. Nós vamos deixar essa palavra cair no nosso coração. Eu agradeço a Deus porque Deus me surpreendeu agora aqui com a gente. Senti a presença de Deus de uma forma muito especial. Deus espera que a nossa humanidade seja mais humana e que a nossa humanidade não seja religiosa, mas humanidade que tem compaixão, que tem misericórdia, que tem amor, que perdoa. Obrigado, Senhor. Que a tomada de consciência disso nos leve a novas ações que vão trazer a vida de volta para aquilo que hoje está morto. Deixe o Espírito Santo aplicar essa palavra. Eu vou fazer uma oração e depois você que tem aí o seu pedaço de pão, você que tem o seu cálice aí preparado, esteja com ele à mão que nós vamos orar e participar.
Pai querido, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Quando nós paramos diante de Ti, damos tempo para o Senhor falar, o Senhor fala. E eu quero te agradecer, Pai, porque o que fluiu aqui hoje, nessa manhã, não foi um fruto de estudo, foi fruto de uma revelação que o Senhor abriu os nossos olhos aqui, nesse momento. Como o Senhor é real, onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome. Então eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, pela minha vida, e que essa palavra, Pai, ela seja acompanhada de ações, porque a fé sem ação é uma fé morta. Ações humanas, ações novas que vão trazer um novo resultado, que vão trazer, aplicando a palavra, a vida àquilo que está morto. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você a pegar o seu pão. Eu peguei o meu aqui, ó. A pegar o seu pão. E eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir perdão, queridos. Porque muitas vezes nós achamos que a solução estaria em a gente se afastar, a gente se isolar, não ter mais contato com fulano, excluir alguém da nossa vida. Isso não traz solução. Talvez em algum momento nós nos julgamos melhores que os outros, mais espirituais que os outros, e julgamos o outro. Julgamos o que dormiu e caiu. Entrou por uma vida errada. Já tivemos nesse lugar. Talvez nós, em algum momento, como Paulo, alguma coisa aconteceu, mas a gente não fez como Paulo fez. A gente colocou em primeiro lugar outras coisas. Não, eu não vou parar agora, parar o que eu estou fazendo para ajudar fulano. Todas essas 3 possibilidades nós erramos. Então, vamos pedir perdão. Eu volto a dizer, querido, isso não acontece só dentro de igreja, não. Acontece em casa, com a mulher, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, na família. Acontece no trabalho. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Queremos Te pedir perdão, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos fez enxergar que muitas vezes nós achamos que vamos encontrar solução nos afastando de pessoas, excluindo pessoas da nossa vida, como se elas não existissem. Isso não resolve, Pai, não traz solução. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes somos verdadeiros fariseus. Sabemos apontar os erros, sabemos apontar as falhas, sabemos criticar, sabemos apontar, acusar, condenar, diminuir, desvalorizar. Isso não é uma atitude que se espera de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Nós te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão também, Pai, porque às vezes está ao nosso alcance parar de fazer alguma coisa para ajudar alguém e a gente não faz. Porque achamos que tem outras coisas que são mais importantes do que a vida de alguém que está correndo risco de vida. Então, Pai, nós queremos Te pedir perdão, Pai. Cada um de nós, em algum momento, já estivemos ou já passamos por um desses lugares. O lugar do eutico, o lugar dos fariseus, ou até o lugar daqueles que colocaram a religião em primeiro lugar, mas esqueceram da família, esqueceram dos outros, esqueceram dos necessitados no caminho.
Então nós pedimos perdão, Pai. Muito obrigado, Pai. Essa palavra fala profundamente. Nós queremos te agradecer por esse pedaço de pão, representa o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pela nossa dureza de coração, pela nossa falta de perdão, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, lava-nos e purifica-nos com o teu sangue. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Eu estou com o meu cálice aqui. Espero que você também esteja com o seu. Vamos aplicar essa palavra agora. Eu sinto a presença de Deus. Vamos aplicar essa palavra, queridos. Quem é que para você está morto e você precisa procurar e dar um abraço? Eu sei que você vai me repreender. Não podemos dar um abraço. Pode ser um abraço virtual. Quem é que para você está como morto? Não morreu não, mas está como morto. Está isolado, está afastado, está distanciado. E você quer dar um abraço de vida nessa pessoa. Deixa eu falar de uma outra forma. Quem é que hoje está como morto e você quer que Deus vá lá onde está aquela pessoa e dê um abraço de vida? Eu me lembro de meu amigo, pastor, médico, pastor Marcos Paiva, que está internado. Até então estava entubado. Um homem que tem salvado a vida de muitas pessoas, como pastor, como médico. Que Jesus vá lá, entre no CTI que ele está e dê um abraço de vida nele. Quem é que está internado, que você conhece, que você quer que Deus dê um abraço de vida? Talvez essa pessoa não esteja internada aqui, ela está pertinho de você, mas está como que morta. E nós vamos orar para que Deus dê um abraço de vida nela e que nós, no momento oportuno, e que isso for possibilitado para nós, nós também vamos dar um abraço de vida. Esse cálice representa o sangue de Jesus derramado. Ele diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então esse cálice é alimento para nós agora. É remédio para nós. É provisão para nós. É livramento para nós. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tem uma pessoa perto de você aí? Diga para essa pessoa, olha, eu estou te dando um abraço de vida. Se você puder dar esse abraço, é seguro? Dê um abraço de verdade. Se não, você olha para ela e diz, olha só, estou te dando um abraço de verdade nessa hora. Você é importante para mim, porque você é importante para Deus. Então dá um abraço nessa pessoa, abençoe a vida dela. Queridos, que essa palavra fique conosco ao longo desse dia, né? Que ao longo desse dia, que essa palavra fique com cada um de nós. Lembre-se, queridos, que ações humanas, ações que estão ao alcance de qualquer ser humano, às vezes provocam e realizam verdadeiros milagres. Um abraço que você dá pode salvar a vida de uma pessoa. Eu quero que você tenha um resto de domingo abençoado, se Deus quiser. Logo mais, o pastor João Paulo vai estar ministrando a Santa Ceia na igreja. Nessa segunda-feira, pastor Rafael. Terça-feira, a Escola Raiz. Terça-feira não tem aula, perdão. Quarta-feira eu estarei aqui, quinta-feira minha esposa, sexta-feira pastor João, ou depois os jovens. Que você tenha uma semana abençoada e domingo que vem, Dia dos Pais. Olha aí que dia importante. Eu estou fazendo planos para estar lá. Que Deus me permita estar na igreja para comemorarmos o Dia dos Pais juntos. Dia dos Pais é um dia muito importante. Meu irmão tem um final de semana, meu amigo tem um final de semana, tem uma semana, eu estou emocionado aqui, tem uma semana abençoada, protegido por Deus, guardado por Deus. Que a bênção de Deus esteja com você e com a tua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.